A mensagem da cruz. Você pode ouvir várias mensagens em várias igrejas. Por exemplo, na Igreja Universal fala muito de prosperidade, né? Na Igreja do Silas Malafaia também fala muito de prosperidade. Nada contra as mensagens pregadas nessas igrejas, são muito boas. Mas acontece o seguinte, você vai notar uma coisa que eu notei desde quando era criança até hoje, olha que já são anos, é que quando você ouve a mensagem da cruz, ela te deixa bem, ela te deixa como se você tivesse tá com fome e você vai lá almoça e fica satisfeito por horas, só na parte da tarde que você vai querer jantar novamente. Então ela te dá uma satisfação. Diferente quando você ouve qualquer outra mensagem, independente de ser de prosperidade ou qualquer outra mensagem do Velho Testamento, mas quando você ouve a mensagem da cruz, por mais que você tenha ouvido, já ouviu uma, duas, três, quatro, 10 vezes, não importa. Ela sempre vai te dar uma satisfação, ela vai te deixar seguro, porque ela tem um mistério ali dentro daquela mensagem. É uma mensagem que fala sobre a vida eterna. O nosso espírito, quando ouve a mensagem da cruz, por mais que você não sente, o seu espírito fica satisfeito, o seu espírito fica como se você tivesse almoçado um almoço gostoso, aquele almoço bem cheio, né, com picanha, aquele prato forte que te deixa satisfeito por várias horas. Agora, quando você ouve outras mensagens, por melhor que seja, mais bonito que seja, ela não vai te dar essa satisfação que a mensagem da cruz te dá. Então, hoje, eu vou contar a você algo que você sempre ouviu, mas nunca conseguiu entender. É sobre a cruz de Cristo, dos pés da cruz à ponta dos espinhos na cabeça de Cristo, onde os soldados batiam com um cabo de cana de açúcar, os espinhos cravavam na cabeça de Cristo. Eram 4 pontas dos pés de Cristo até as mãos e a cabeça. Enormes pregos cravados nos pulsos de Jesus, que varavam os seus ossos de modo que não rasgasse a sua mão quando ele cair da cruz. Então eles cravavam o prego no pulso, pegando nos ossos, mesma coisa nos pés. Então o sofrimento foi muito mais forte do que esse que no cinema ou que você tem ouvido falar. Mas acontece o seguinte, eu não venho falar aqui a você sobre a dor da cruz, te comover de modo que isso te atraia para Jesus. Não, eu venho falar algo que você não ouviu até hoje, ou que se você ouviu, talvez não percebeu. Mas é sobre a alegria da cruz, a vitória da cruz, os benefícios da cruz de Cristo. Em sua testa escorria seu sangue que entrava em seus olhos, causando uma imagem embaçada e escurecida, onde ele podia ver o rosto de sua mãe Maria chorando e o rosto dos soldados enfurecidos, que lhe batiam com uma cana na cabeça de modo que os espinhos adentrassem com muito mais força. Mas eu não venho falar sobre essa dor para que você se comova e tenha pena de Cristo. Eu quero falar da alegria da dor, do prazer de Jesus quando ele teve que sofrer, que ele teve que padecer, no mesmo momento em que seu Pai aceita e recebe o seu sacrifício, e da alegria e da satisfação impossível de mensurar e medir, calcular a exata alegria, a exata satisfação do Senhor quando recebe o sacrifício de Jesus. O céu se silenciou como nunca. Os anjos colocavam a mão na sua boca. Eles estavam pasmos da valentia daquele que é a luz do mundo, o Cordeiro prometido de Deus, da raiz de Davi, Jesus Cristo, o Messias. Ele é o seu substituto, que tomou para si toda a sua dor, toda a sua enfermidade. Como diz nas Escrituras, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Preste muita atenção nessa palavra que eu vou lhe dizer.
A cruz de Cristo significa substituição, substituir. Para que você entenda isso, eu vou contar uma coisa que aconteceu há muitos séculos, na época de Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Spurgeon, ele foi visitar uma das membros de sua igreja, uma senhorinha que se encontrava doente. Então, ele foi na casa daquela senhorinha, e ela havia sido empregada de uma senhora da nobreza, uma senhora muito rica, e ela foi por muitos anos empregada dessa senhora, que era viúva. Então, essa senhorinha, a sua patroa, antes de falecer, ela fez pegou num papel muito bonito, um papel daqueles que se usava para fazer documentos importantes na época, e ela fez um documento, assinou aquele documento e selou aquele documento. E antes, quando ela estava bem nos últimos dias de sua velhice, quando ela estava perto da sua partida, ela entregou com muito carinho para aquela empregada, que ainda não era muito velha, mas já tinha ficado vários anos com essa senhora. Então ela entregou esse papel para essa empregada. Pois essa empregada, ela não sabia ler, mas ela viu tanto carinho que aquela dona entregou, aquele papel bonito. Ela mandou fazer uma moldura e guardou como uma lembrança daquela senhora. Ela continuou a viver os restos dos dias dela trabalhando como empregada de outras pessoas, como ela tinha boa referência, continuou. Mas quando ela estava velha e ela já estava com uma idade avançada, então o Spurgeon foi visitar ela na casa dela. E Spurgeon notou na parede tinha aquele quadro. Aí Spurgeon se aproximou. Esse quadro aqui me parece um testamento de nobreza, eu conheço esses selos. Aí Spurgeon leu e viu que era um testamento onde aquela senhora que faleceu, ela pegou toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, e ela deixou uma substituta para a sua riqueza. Então ela não queria deixar para o governo. Então ela pegou aquela riqueza e deixou tudo para aquela senhorinha que tinha acompanhado ela nos últimos dias. Então, ou seja, ela estava partindo, então ela quis deixar um substituto para a sua partida, e ela quis deixar para aquela senhorinha. Mas aquela senhorinha, por não entender, mas ela sabia que ela amava muito a sua patroa, então ela guardou aquele com muito carinho, ela achava bonito aquele quadro. Então o que eu quero com isso te dizer? Que a maioria das pessoas, elas tratam assim a mensagem da cruz, como uma moldura bonita, como um quadro, mas elas não entendem a verdadeira mensagem da cruz. A verdadeira mensagem da cruz não se trata de dor, não se trata de partida. Se trata de um documento de substituição. A cruz é substituição. Quando você pega a cruz e pendura numa correntinha e coloca no seu pescoço, você está emoldurando a cruz. Quando você faz que nem os católicos faz, que faz aquelas cruzes bonitas que tem nas suas igrejas, ou mesmo as igrejas evangélicas que tem aquelas cruzes no altar, onde as pessoas se ajoelham diante daquela cruz, elas estão emoldurando a cruz de Cristo. Mas a cruz não é para ser emoldurada. A cruz é um testamento que é para você tomar posse da cruz. A cruz é um testamento onde ele te traz muito benefício, cujo livro de Davi diz, em Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. É Ele quem sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Salmo 103 é uma visão profética de Davi sobre o futuro, sobre a cruz de Cristo. Quando ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, ele fala dos benefícios da cruz. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas enfermidades. Como diz no livro de Isaías: pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pois aqui no livro de Davi também se resume: é Ele quem perdoa todos os teus pecados
e cura todas as tuas enfermidades. A cura que Jesus fez quando ele estava em carne não foi uma cura para a época. Tudo o que ele fez fazia parte, englobava tudo, fazia parte do sacrifício da cruz, tá? Então a cura das enfermidades também está na cruz, pois ele levou sobre si as nossas dores, e também o castigo sobre o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É ele quem resgata da sepultura a tua vida e te coroa de misericórdia, de amor e misericórdia. Aqui também tem uma chave muito importante da cruz, que a cruz não é só para a sua cura da sua carne, ou sua prosperidade, ou o seu conforto, mas a cruz é uma fonte de vida eterna, pois ele vai te resgatar da sepultura a tua vida e vai te coroar de amor e de misericórdia. Ou seja, ainda que você morra, aquele que crê em mim jamais morrerá eternamente. É ele quem sacia de bens a tua existência, ou seja, ele fala do presente, fala que o teu presente vai ser repleto de bem, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Ou seja, ainda que você comece a envelhecer, que os teus tempos vão passando, a sua juventude vai se renovando como uma águia. Por que aqui dá o exemplo de uma águia? Porque a águia, quando ela está muito velha, o que ela faz? Ela vai para um alto monte e ela pega aquele bico dela que ficou meio torto e ela começa a bicar nas pedras daquele bico, até que aquele bico se desgaste e cria ponta. Ela pega suas unhas que começaram a ficar tortas, por causa ela já está ficando velha, ela já tem mais de 30 anos, e ela começa a arranhar nas pedras daquelas unhas, e as unhas se quebram e fica aquelas pontas. Depois ela volta renovada e passa a caçar novamente, e fica uma águia como se fosse um jovem. Ou seja, ele renova como o vigor de uma águia. A cruz de Cristo se trata de um testamento escrito pelo sangue do Cordeiro para você, para substituir a sua dor, para substituir o seu pecado. Tudo que tem de ruim foi substituído, tudo que estava planejado, a maldição que tinha no livro de Gênesis, ela foi toda retirada. Em troca você recebeu esse testamento selado com o sangue do Cordeiro, sangue puro, para você tomar posse do que está escrito nesse testamento, como foi algumas coisas que eu li aqui sobre como Davi falou e como no livro do profeta Isaías. Então, a primeira coisa que você tem que entender não deve olhar para a cruz como se fosse uma relíquia, como se fosse uma moldura, mas você tem que pegar esse testamento e colocar ele nas suas mãos e tomar posse daquilo que te pertence, porque aquilo foi pago com um preço muito alto, e esse preço foi o sangue puro de Jesus. E não pense nem por um momento que esse testamento de Jesus ele tem poder só para os dias de hoje. Às vezes a pessoa já ficou velha, já está envelhecendo, e ela acha que não tem mais tempo para poder receber os benefícios da cruz de Cristo. Mas eu quero te dizer que a nossa vida, ela não se baseia nos anos contados no seu registro de nascimento. Eu lembro um dia em que eu estive entre a vida e a morte. Então eu sei que meu coração havia parado, eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eu sei que o médico, ele deu aquele choque que eles dão para quando o coração da pessoa para, ele deu um choque em mim. E eu assim falei, mas por que ele está fazendo isso? Isso comigo dói tanto. Aí o meu coração não voltou a bater. Aí deu mais outro choque. Aí mais uma vez aquele sofrimento, eu já estava aterrorizado com aquele choque e meu coração não voltou a bater. E eles dão no máximo 3 choques para ver se o coração volta a bater. E quando ele deu o terceiro choque, ainda assim meu coração não voltou a bater. Havia um médico que ajudava ele, um auxiliar muito jovem, eu me lembro, que ele falou assim, tenta mais uma vez. E o médico olhou assim, mas como se confiando para satisfazer aquele jovem, mas o médico mesmo sabia que não tinha jeito, porque ele já havia dado 3, e com isso o coração enfraquece, até destrói o coração, pode explodir o coração. Mas ele foi e tentou mais uma vez.
E nessa vez que ele tentou de novo, aí comecei a ouvir o barulho da maquininha do coração voltando a bater. Ou seja, não foi o choque em si o que fez meu coração voltar a bater o quarto choque, mas a palavra daquele médico jovem que disse: tenta mais uma vez. Foi a fé daquele médico que disse: tenta mais uma vez, porque ele acreditava que voltaria. Então, é assim, você pode ter passado vários anos da sua vida e não tem mais fé que isso possa acontecer, que pode ter alguma mudança, talvez uma cura, talvez... aqui já está dizendo, você é herdeiro dos benefícios de Cristo. Ele disse que nos benefícios não são para a época de Jesus. Sim, você pode ter, esse testamento é para a época que você abre esse testamento, você acredita que é seu, você crê na cruz de Cristo, crê no sacrifício que ele é pessoal e para você, que Jesus Cristo é o seu substituto. Quando você creu, mas não crê como aquela dona que apenas crê que ela amava para poder dar aquele papel bonito. Jesus não te deu uma moldura, uma cruz bonita, uma coisa bonita que Jesus fez. Ele te deu realmente uma coisa que funciona, que vale a pena. E como eu estava dizendo, que no quarto choque que eu recebi e que voltou meu coração a bater, e que eu conseguia ver o que estava acontecendo ali, eu quero dizer uma coisa do espírito. Nosso espírito, ele não morre. Nosso espírito, ainda que o meu coração havia parado já e precisou de 4 choques para reaver o meu coração, para ele voltar a ressuscitar o coração, né? Ainda assim, o teu espírito, ele está consciente de tudo. O momento que seu espírito se separa do teu corpo, o teu espírito é eterno. Então, o que Jesus fala é dessa vida eterna. É dessa vida eterna que ele te dá, que ainda que você morra, você viverá. Que o teu corpo, não importa de onde que tiver, está assim escrito: o mar prestará conta dos seus mortos, a terra prestará conta dos seus mortos. Ou seja, ressuscitarão primeiro aqueles em que creram em Cristo. Então, Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro. E assim como Jesus te substituiu e ele morreu e ressuscitou, assim também quando você tem essa palavra, você recebe o dom da vida plena na terra e o dom da vida eterna. O dom da vida eterna. E é isso que é mais importante. É isso que os discípulos procuravam com Jesus. Os discípulos não procuravam riquezas, não procuravam nada. Quando Pedro foi chamado, Jesus tinha feito eles ter uma grande prosperidade com os peixes, que eles pescaram muito, as redes ficaram alastradas de peixe, que se rompiam as redes. Pedro não foi em busca de Jesus para buscar mais peixe, não. Pedro largou tudo, largou a prosperidade, largou tudo de lado e foi atrás de Jesus porque ele queria alguma coisa. E quando Jesus perguntou aos discípulos: o que vós procurais? Por que vocês não vão embora também? Um dia que Jesus tinha pregado uma palavra muito dura: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Ou seja, esse testamento é um testamento eterno. Você pode se beneficiar agora desse testamento, na sua existência, em vida, mas você pode se beneficiar eternamente. A única coisa que você não pode fazer é deixar esse testamento emoldurado, como se fosse uma coisa bonita. É aquilo que fala: não basta crer. Não basta crer. Não basta crer porque você tem um testamento emoldurado. Quando você crê, você acredita que aquela pessoa foi boa, assim como aquela senhorinha acreditava que a patroa dele era uma pessoa boa, mas não recebeu o bem. Ela não acreditava que aquela patroa fosse capaz de deixar tudo para ela. Ou seja, por mais que ela amava aquela patroa, ela nunca acreditaria que aquela pessoa era capaz de deixar toda a sua nobreza, ainda que ela fosse morrer, que nada ia ficar para ela, que ela não podia levar nada. Mas ela não acreditava na capacidade, que ela tinha direito, porque ela não era nobre. Ou seja, às vezes você acha que você não tem direito, mas eu quero te dizer que você é nobre. Você pertence agora à raiz de Davi. Você pertence ao próprio Deus, pois ele te resgatou com o sangue de Cristo, com sangue puro. Então esse sangue, ele tem esse poder.
essa autoridade. Só que as pessoas estão totalmente emoldurando a cruz, mas não tomando para si o testamento que realmente é a cruz. Não sei o contexto que você está agora, se a tua vida foi baseada em erros, se a sua vida, pelo que as pessoas mostram pela Bíblia, ela é um erro totalmente, você está em pecado. Ou seja, às vezes um casamento errado, um casamento que não é perfeito perto de Deus, com uma amante, ou um casamento homossexual, ou um casamento baseado em mentira, ou talvez não é nem casado, mas tem feito muitas coisas erradas. Não sei até que ponto o pecado ele te afasta de Deus, te mostra que você está afastado de Deus, tá? Eu não sei até que ponto. Eu só quero te dizer uma coisa que Jesus falou sobre Abraão. É uma pequena passagem, uma coisa assim, mas é uma coisa profética que tem muito a explicar. Abraão, quando Deus pediu seu filho em sacrifício, e ele caminhava para o monte levando tudo que ele tinha, que era o seu filho, para sacrificar. Ou seja, a vida de Abraão era seu filho. Abraão esperou anos e anos, depois quando ele estava com 90 e poucos anos, e sua Sara bem velhinha, que receberam o seu filho Isaac, e agora Deus pedia tudo. Então às vezes a sua vida é totalmente um fracasso, que se baseia todo num pecado, e agora você tem que entregar tudo que Deus te pede, a perfeição. Assim como pediu a perfeição para Abraão, Deus está te pedindo a perfeição. E você não consegue ser perfeito. Mas ainda assim Abraão caminhou até o monte e disse: Deus proverá para si o seu próprio sacrifício. Então é isso que eu quero te dizer. Você nunca vai ser capaz de agradar a Deus perfeitamente. A tua vida de pecado, você nunca vai poder largar ela totalmente e ser perfeito. A Bíblia nos diz que a nossa justiça são trapos de imundície, ou seja, o homem nunca vai estar perfeito perante Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus já providenciou o próprio sacrifício para ele. E esse sacrifício foi Jesus. Jesus já morreu por ti. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Então esse testamento você tem. Você já é um nobre perante Deus. Você já é alguém importante para Deus. Apenas caminhe como Abraão, crendo nesse sacrifício, e ande que Deus vai providenciar o próprio sacrifício para ele, assim como ele providenciou Jesus Cristo. Deus vai retirar o jugo que está nos seus ombros. Deus vai perdoar os teus pecados. Deus vai te fazer nova criatura. Está escrito: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão mais alvos que a neve. Como uma lavadeira da terra nunca poderá lavar uma roupa de forma que se torne tão branca. Mas ele fala para você: os teus pecados se tornarão mais alvo que a neve. Mas não por você, mas pelo aquele que te substituiu na cruz do Calvário. Então eu quero dizer a você: tome posse desse testamento, tome posse dele e abra ele e faz ele valer para a sua vida, porque ele vale a pena. Essa é a mensagem da cruz de Cristo, a substituição. Amém, amém, amém. Deus seja convosco.